Quais são as vantagens de se trabalhar com Flask? Então, primeiro de tudo, ele é modular. Você pode criar sua aplicação através de módulos, ou seja, de microserviços bem específicos para uma determinada funcionalidade, e isso acaba ajudando na questão da escalabilidade da sua aplicação. Você está iniciando um projeto web, back-end em Python, e não sabe qual framework escolher? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te apresentar o melhor framework web para desenvolvimento back-end em Python. Nesse vídeo eu vou comparar os 3 frameworks mais populares de desenvolvimento back-end em Python, que é o framework Django, o Flask e o FastAPI. E ao final dessa comparação você vai saber qual o melhor framework que você pode utilizar no seu projeto. Então, antes de mais nada, é preciso deixar claro que o melhor framework depende das suas necessidades, o melhor framework depende do seu projeto, do que você precisa desenvolver, como você vai desenvolver, se você precisa de escalabilidade, se você precisa de desenvolvimento rápido, se você precisa construir uma API. Isso vai dizer qual é o melhor framework a ser utilizado. Vamos começar então pelo framework Django. O framework Django é um framework full stack projetado para aplicativos com SGBD, ou seja, que utilizam banco de dados relacionais. Quais as vantagens de se utilizar Django? A grande vantagem é que você possui baterias incluídas. O que isso quer dizer? Que você possui vários componentes prontos à disposição quando você começa a utilizar o framework Django. Por exemplo, você tem um sistema de autenticação todo preparado, sistema de cache, sistema de autorização. Então, esses componentes prontos permitem você realizar um desenvolvimento, realizar um projeto, executar um projeto de maneira mais rápida, de maneira mais acelerada. Se seu prazo for curto, se seu tempo for apertado, essas funcionalidades que o Django oferece vai ajudar você a cumprir o prazo que você tem. Outra vantagem do framework Django é que ele possui uma dependência pequena com bibliotecas externas. Uma vez que ele possui vários recursos, vários pacotes incluídos, você não precisa instalar pacote de terceiros no seu projeto, porque o Django já vai resolver várias, várias dependências, vários problemas que você poderia resolver com outros pacotes, com outras bibliotecas. Você vai encontrar tudo isso dentro do Django, então você não tem dependências externas. Como eu já falei, né, o sistema de autenticação, sistema de autorização, sistema de controle de usuários, o Django é uma outra vantagem que você possui com esse framework. Além disso, ele possui o CRUD a jato. O que seria isso? Todas aquelas operações básicas de cadastro, de alteração de registros, de exclusão de registros, são feitas de maneira assim bem rápida, bem dinâmicas, com bastante velocidade quando você utiliza a interface admin do Django, que é um dos componentes que já vem, um dos recursos que já vem incluído no Django, como se fosse uma espécie de gerador de código do Django. Então você pode utilizar esse recurso para acelerar seu desenvolvimento. Caso a sua aplicação esteja ali relacionada, esteja voltada apenas para esse tipo de operações básicas, Django vai atender de você de maneira bastante rápida. Talvez para criar um MVP, só para testar um conceito, uma prova de conceito, né? Você pode usar o Django para fazer o desenvolvimento assim, com bastante velocidade, porque ele possui esse recurso bem interessante na hora de desenvolver aplicações. Ele é fácil de configurar, uma vez também, né, que já todas as opções, todos os recursos, a maioria dos recursos já estão incluídas nele. Você tem ali uma facilidade para configurar cada um desses recursos, porque são recursos nativos do próprio Django. Outra vantagem que o Django oferece também é a questão da segurança. O Django já oferece vários recursos apropriados para aumentar a segurança das suas aplicações, como é o caso de vulnerabilidades contra ataques do tipo CSRF, né, requisição de falsificação de requisições entre sites.
Você também tem proteção contra a injeção de SQL, injeção de cross-site script, né? Qualquer tipo de desse tipo de vulnerabilidade, o Django já automaticamente oferece recursos para você não precisar se preocupar com esse quesito de segurança. Outro ponto forte do Django é uma comunidade bastante ativa, o GitHub bastante movimentado, e também tem a documentação muito boa, muito robusta, que você pode encontrar ajuda, você pode compreender como funciona esse framework tão utilizado aí por grandes empresas, como é o caso do Instagram. Também o Django é utilizado pelo Spotify, o Django também é utilizado pelo Pinterest, ou seja, grandes sites utilizam esse framework em seus produtos. Então não é um framework ali de algum aventureiro na internet que está lançando. Não, grandes empresas estão por trás e tem vários produtos grandes que utilizam o Django como sua plataforma de desenvolvimento. Agora vamos falar das desvantagens do framework Django, nem só de vantagens. Esse framework, nenhum framework possui apenas vantagem, né? Vamos ver também agora as desvantagens do framework Django. Então, obviamente, por tanto recurso incluído nele, ele se torna um framework um pouco mais pesado que os demais. E outra coisa também que é decorrente dessa gama de recursos que eles oferecem é a curva de aprendizado. Naturalmente, você precisa entender como é que é o padrão do framework, quais você precisa entender quais as funcionalidades que ele oferece, precisa entender como as variáveis são tratadas. Enfim, é uma curva de aprendizado um pouco maior que os demais frameworks back-end em Python. Uma desvantagem também, talvez seja uma das que mais pese na hora da decisão, é a questão do desempenho. Por ele ter uma arquitetura monolítica, você tem mais dificuldade de trabalhar a escalabilidade da sua aplicação. Então, dependendo ali da quantidade de acessos, da quantidade de usuários que você necessite na sua aplicação, o Django pode não ser adequado. Embora ele possua recursos para você contornar essas dificuldades, tem um sistema de cache também muito bom para aumentar o desempenho aí das aplicações. Quando a demanda for muito alta, talvez o framework Django não seja adequado para a sua aplicação. Vamos falar agora do framework Flash, que ele é, na verdade, um micro-framework leve para desenvolvimento back-end. Quais são as vantagens de se trabalhar com Flask? Então, primeiro de tudo, ele é modular. Você pode criar sua aplicação através de módulos, ou seja, de microserviços bem específicos para uma determinada funcionalidade, e isso acaba ajudando na questão da escalabilidade da sua aplicação, por se tratar ali de pequenos trechos, né, de pequenos módulos, você pode trabalhar mais facilmente com a escalabilidade. Outra vantagem importante decorrente dessa filosofia do Flask é a flexibilidade. Fazendo uma comparação com o Django agora, que ele oferece vários recursos de forma nativa para você, o Flask, por outro lado, não oferece nenhum recurso praticamente. E tudo que você precisa definir, você precisa escolher qual é, digamos, a biblioteca que você vai utilizar para gerenciar seu banco de dados, se você estiver trabalhando com banco de dados. E aí você pode ter várias opções para escolher essa biblioteca. Você pode escolher várias opções entre as bibliotecas de autenticação de usuário, por exemplo, que você pode utilizar no Flask. E isso então te dá uma flexibilidade, você não fica preso em apenas um tipo de recurso.
né? Você não fica preso em apenas uma biblioteca. Você pode ter uma gama de opções para cada funcionalidade, para cada módulo ali do seu sistema. Outro ponto de vantagem aqui do framework Flask é a curva de aprendizado. Como ele é menor, como ele tem menos recursos nativos, a curva de aprendizado dele é menor. Então isso facilita também na adesão ali desse framework no desenvolvimento do seu projeto. A comunidade do Flask também é uma comunidade ativa, envolvente, que está a todo momento procurando aperfeiçoar o framework. E também a documentação do Flask é muito boa. Várias empresas utilizam esse framework, como a Netflix. Outra empresa que utiliza o Flask é o Airbnb e também o Reddit, né, o grande site de perguntas e respostas. Então, a comunidade e a documentação do Flask são excelentes para você que está começando agora, está procurando ali alguma ferramenta para criar seu projeto, né, para desenvolver seu projeto. Então você não vai ter dificuldades com relação a entender, a compreender o que algum componente do framework Flask funciona, porque a documentação dele é muito boa. Desvantagens agora do framework Flask. Tudo é por sua conta. Né? Como ele te dá flexibilidade, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Tudo vai ser por sua conta. Você vai precisar definir qual arquitetura que você vai seguir, vai precisar definir qual biblioteca você vai utilizar para gerenciar sua base de dados, para gerenciar seus usuários. Isso aí pode trazer dor de cabeça se você não fizer uma escolha adequada. Outro ponto importante também decorrente disso é a segurança da sua aplicação. Todas as vulnerabilidades, todos os tipos de ataques que podem ser efetuados contra o seu site, contra o seu aplicativo, você vai precisar tratar de forma manual. Você vai precisar implementar a segurança da sua aplicação, vai precisar validar todos os dados de entrada, vai precisar, né, fornecer um token ali para configurar o seu formulário via post, para não correr risco de uma falsificação de requisição. Enfim, você vai precisar definir a segurança da sua aplicação, ter cuidado com a segurança da sua aplicação. E em relação ao desempenho desse framework, ele é um pouco superior ao desenvolvimento com o framework Django, porém ele possui ainda um desempenho um pouco menor do que o próximo framework que nós vamos ver, que é o framework Fast API. O Fast API é um micro framework back-end leve para desenvolvimento de APIs. Essa é a grande diferença para os demais frameworks que nós vimos até então. Então, as vantagens do Fast API, né? Desempenho, por ser um micro framework leve, voltado para APIs, você tem ali total liberdade para trabalhar, para ajustar a sua aplicação para receber uma quantidade de usuários maiores. Então, a parte de escalabilidade, o Fast API é altamente recomendado. O Fast API também conta com uma padronização da indústria, por exemplo, o esquema de autenticação, ele segue o sistema de autenticação, o esquema de APIs, da Open API, que é padrão na indústria, né, desse tipo de aplicações. Então, ele segue toda uma padronização. A curva de aprendizado dele é pequena também, porque por ser um micro framework, né, um framework leve aí, tem recursos bem específicos para desenvolvimento de API. Ele possui uma curva de aprendizado pequena, quando comparado com o Django, por exemplo. A documentação dele é muito boa, apesar de ser um micro framework recente, bem jovem, a documentação e a comunidade dele são pequenas, mas são bem ativas. Inclusive, eu já até contribuí para a tradução de alguns artigos e tutoriais que existem na documentação do FastAPI. E recomendo você também a tentar ajudar, né,
nessa comunidade apoiando esse tipo de framework, né? Que é o framework código aberto, várias pessoas podem contribuir. É uma oportunidade para você até ganhar mais experiência e aprender mais sobre esse framework. Além disso, né, por falar em comunidade, também já peço aqui o seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seu time de desenvolvimento back-end e comenta aqui embaixo, né, possíveis temas que você queira ouvir e ver aqui nesse canal. E também não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais conteúdos sobre programação, sobre computação de maneira geral, desenvolvimento back-end, sobre a linguagem de programação Python e sobre inteligência artificial, que são temas que são abordados aqui nesse canal. Agora falando sobre as desvantagens do Fast API. Como eu mencionei, né, ele é um framework jovem, relativamente jovem, então a maturidade dele ainda é um pouco baixa. A comunidade não é tão grande, apesar, né, de ter sim, uma certa visibilidade. Inclusive foi um dos frameworks que mais cresceram no ano de 2025, teve um crescimento bem significativo. Então, apesar de ter esse crescimento, apesar de ter bastante usuários ativos, né, na comunidade, ainda a maturidade é pequena quando comparado com o Flash e com o Django, principalmente, né, que já é um framework bem maduro. E outra desvantagem é a compatibilidade, justamente por conta dessa imaturidade que ele possui. Alguns pacotes podem não ser compatíveis com o Fast API, e aí você vai ter que desenvolver esses pacotes manualmente, né, as funcionalidades. Talvez você poderia aproveitar de alguma biblioteca já pronta, você vai ter que desenvolver manualmente. Então, resumindo, o melhor framework back-end em Python depende da sua necessidade, depende do seu projeto. Se você precisa desenvolver um projeto que vai trabalhar com banco de dados, um projeto robusto, um projeto grande que precisa de autenticação de usuários, vai precisar de sistema de cache, enfim, um projeto relativamente grande, a melhor escolha seria o framework Django. Agora, por outro lado, se você está criando apenas uma interface simples, algumas páginas web, talvez um site pequeno, o framework Flask talvez seja mais adequado para essa situação. Agora, por outro lado, se você precisa especificamente desenvolver um sistema de API com documentação, com Swagger, o framework adequado para você nesse momento é o Fast API, onde você vai também poder trabalhar com uma escalabilidade maior, com um desempenho melhor do que os demais frameworks que nós vimos aqui. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se por um acaso você precisa de um guia completo de como se tornar um desenvolvedor back-end Python, dá uma conferida nesse vídeo bem aqui.